Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Estampa Cast. Como de costume, né, eu agradeço primeiro aos nossos patrocinadores, a Efeito Casa, que é uma loja de móveis e decoração, que faz a nossa decoração aqui do estúdio. A loja Incógnita, que é quem me veste com esses looks divinos, que é uma loja multimarcas masculina e feminina. E também o nosso querido Hospital de Clínicas aqui de Juí, que está na construção do Hospital Pediátrico e vai ser referência aqui para todo o Rio Grande do Sul. Inclusive, a gente está com o QR Code aqui na tela para fazer a doação. Quem gostar e quiser, enfim, contribuir com o nosso hospital, a gente fica muito feliz. E hoje o nosso bate-papo é com uma pessoa muito querida, muito especial, a Viviane Bronzato Dutra. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Vivi, eu vou começar te perguntando quem é a Viviane. A Viviane é uma mulher corajosa que não tem medo de se reinventar, né? E que resolveu pegar toda uma história de vida que é gostar de cozinhar e também gostar de receber as pessoas e tratar as pessoas com muita gentileza e transformar isso num café. Para que levasse a elas um pouquinho de toda a história dela, porque eu venho da área do direito, tenho mestrado em meio ambiente, então o café, ele tem um pouquinho da minha vida, tem um pouquinho do quem eu sou e da minha essência profissional. Até também, a gente... Perdão, continua. também sou mãe de gêmeas de 16 anos, a Antônia e a Viviana, que são a razão da minha vida. Sou casada com o Sérgio. Sou uma mãe de família, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou uma mãe de família. E é o que eu tenho de maior valor, que é a minha família. Eu concordo contigo, assim, eu sempre dizia que um dos meus sonhos era realmente casar e ter filhos, assim, Sim. era o que me faria mais feliz, e hoje em Sim. dia é o que eu também, eu sou farmacêutica, né, de formação, e hoje em dia, basicamente, eu fico mais com as crianças, assim, eu noto uma diferença gritante, né, no Muito, comportamento e, tipo, em tudo, muito. sabe? São muito carinhosos, assim, tal. Vivi, o nome Dona Miriam, eu acredito que muitas pessoas te chamem De Dona Miriam, né? sim. A Dona Miriam. Mas também, que nem eu já falei, né? Deve ser um prazer pra ti, né? Sim, enaltece. Quem era a Dona Miriam e quais são os ensinamentos que ficam aí, perpetuam? É muito interessante, né? Dona Miriam era minha mãe, o nome dela era Miriam Micaelsen, que não era uma cozinheira. Minha mãe era professora de música, era uma mulher extremamente delicada e que eu vim a reconhecer o valor da minha mãe na vida adulta, né? Principalmente depois que eu me tornei mãe. Eu costumo dizer que nós, mulheres, parece que nós aprendemos a amar mais as nossas mães depois que nós nos tornamos mães. Sim, a gente entende muito melhor, né, O elas. sonho da minha vida era ser mãe. Desde que eu me conheço por gente criança, eu já queria ser mãe, né? Era uma coisa assim que eu até não sonhava em casar, né? Eu queria casar, mas se não casasse, tudo Ia bem. ter a Mas filha eu igual. queria ser mãe. Eu Né? também. E vindo da barriga, não vindo da barriga, porque todo filho tem que ser adotivo, né? Eu queria ser mãe e isso eu nunca ia abrir mão disso, né? E costumo dizer que é o meu melhor papel. É onde eu sou mais feliz, eu sou muito feliz no meu café, mas eu sou muito feliz sendo mãe. E a minha mãe, ela me ensinou muitas coisas, mesmo não ensinando na regra, né? Pela a coragem dela, né? Ela era uma mulher muito corajosa, ao mesmo tempo ela era uma mulher muito delicada, de gestos delicados, silenciosa, que suportava muitas coisas, né? Minha mãe tinha uma capacidade imensa, assim, de suportar. E ela, na rua, ela era conhecida, porque a mãe cozinhava muito bem. E na minha época, as mães, quase todas eram boas cozinheiras, né? Nenhuma mãe tinha, que ela fez um curso de culinária. Não, era natural, né? Sim. E tudo era muito feito em casa, né? Não tinha esse negócio Bolo de comprar aniversário, essas bolo, coisas, né? tudo. E aí, na rua, todo mundo dizia Dona Miriam. Daí ela fazia um bolo. O bolo da Dona Miriam. Que delícia. Mas não fazia para vender, fazia em casa. Também, por isso Dona Miriam, né? Dona Miriam foi uma homenagem a ela. Infelizmente, a minha mãe já faleceu, ela não pôde ver essa homenagem. Mas foi uma coisa, assim, que me remete toda vez que eu acho que não existe lugar melhor de acolhimento do que o colo de mãe. Né? Não importa a idade que a gente tenha, né? Até no nosso íntimo, na nossa imaginação, a gente, quando está num momento difícil, a gente se coloca no colo da mãe, né? E eu acho que é isso, o café,
ele era uma busca de acolher pessoas. Por muito tempo, o laboratório do meu marido era nesse local onde é o café. E eu vivenciei, como trabalhei muito tempo com ele, eu vivenciava vendo as pessoas saindo de situações, às vezes, muito difíceis, do hospital, de procedimento, ou ter alguém lá, ou, às vezes, perdendo alguém, porque ali também tem as capelas funerárias perto, das quais eu sou muito feliz de ter eles como vizinhos, porque só quem passa por uma perda sabe a importância desse serviço. Precisa, né? Natural. São pessoas, infelizmente, é natural eu acontecer isso. não precisaria ter melhores vizinhos, costumo dizer sempre, além de serem pessoas fantásticas, né? São pessoas muito queridas, assim. E eu sempre via nas pessoas uma certa tristeza e elas chegavam ali e diziam, aonde a gente pode comer alguma coisa? E não tinha absolutamente nada. Então, eu falava sempre para o Sérgio, olha, o dia que tu encerrar, que tu encerrar tuas atividades, eu quero colocar aqui um café ou um bistrô, alguma coisa nesse sentido. Eu quero atender essas pessoas. E aí, com isso, depois quando ele encerrou as atividades dele, que ele se aposentou, eu resolvi, então, abrir o café ali. Mas hoje as pessoas têm um sentimento assim, mas aquele lugar é muito bonito para mim. E eu faço sempre a pergunta, por que você não merece algo bonito? Por que nós achamos que a gente não merece um lugar bonito para estar? A gente não merece o melhor. A gente merece o melhor. E o melhor não significa que é uma coisa cara. Exato. Ele significa que é bem cuidado. E nós não merecemos lugares mal cuidados, né? Foi-se o tempo da gente comer mal, sentar num lugar sujo, né? Frio, né? A gente merece sentar, ser acolhido. E esse foi o papel do café, como um colo de mãe. Porque tu chega na casa da tua mãe, tu nunca sabe o que tem, mas sempre é bom. Sempre com é bom. Certeza. Né? É o confortinho de mãe, né? E geralmente as coisas de mãe não eram cheias de frescura. Elas eram coisas extremamente simples. Então, o Dona Miriam é isso, é essa mãe, né? Que se representa na minha mãe e que representa a mãe de cada um. Sim, tu sabe que assim, ó, essa coisa... A minha mãe, por exemplo, ela faz uma galinhada maravilhosa. E toda vez que eu como galinhada... mas não é igual da minha mãe. Não é igual da mãe, sabe? Então, eu mesmo não faço coisas iguais à minha... Sim. Eu não consigo... Tem coisas que eu não quero fazer porque eu tu tem receitas dela? Tu tem... Eu vou te contar uma coisa. Eu tenho receitas afetivas na memória. Porque assim, ó... Primeiro que eu era pequena, tem uma história que eu adoro, que era os natais, né? O meu avô fazia... O pai da minha mãe, que era uma pessoa maravilhosa, era o vô Miro, ele fazia aniversário no Natal, dia 24. Então, tinha a tradição do Natal. E a mãe, geralmente, ela que fazia a torta de bolacha. Uma coisa extremamente simples, né? Sim. Torta de bolacha. E eu era pequena e eu ficava separando as bolachas para ela fazer a torta. Eu devia ter, uns 5 anos. Que amor. Então, essas são as memórias que eu tenho, assim. Então, eu tento reproduzir, nem sempre eu mesmo não acho boa como era dela, né? E aí, aos poucos... o café hoje, as receitas são muito afetivas, mas eu não tenho receitas escritas. Então, por exemplo, tem uma torta de bolacha lá, que é a torta da avó Elé. Dona Elé era a mãe do meu esposo, né? Do Sérgio. E eu não a conheci, né? Mas a minha cunhada, a irmã dele, me ensinou a receita da torta de bolacha dele. Gente, é uma torta... Bom, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu tive que... 2 pessoas encomendaram essa torta de bolacha, porque ela é maravilhosa. É uma torta simples, mas ela é deliciosa. Porque é uma história assim, ó. Quando eu conto, a torta da avó Elé. Meu Deus, a torta da avó Elé. Então, ficou assim, eu crio muito isso, assim, as receitas são muito vinculadas à memória. Eu lembro de algumas coisas que a mãe fazia, mas eu não tenho escrito. Sim. Ela parece que a gente come com mais gosto quando tem essa história, né? A minha mãe, ela ficou com Alzheimer, né? Ela, por 10 anos, ela ficou com Alzheimer e ela destruiu o caderno de receitas dela, sem saber, né? E foi um descuido que a gente não cuidou de pegar o caderno e tal, então perdeu-se. Eu tenho uma receita só que eu até emoldurei, tá lá no café, que é uma receita com a letra dela, né? E o mais interessante, o café, o Dona Miriam, o Miriam é a assinatura dela. É exatamente a letra dela, é a assinatura dela. Ai, Vivi, é muita delicadeza. Não, uma história tão linda, que eu tenho a minha sobrinha, que é design,
E a Elisa, eu estava falando, Elisa, eu não sei, eu queria dar um nome da mãe para o café. Quando estava pensando assim, eu queria dar um nome que me remete à cozinha, sempre me lembra a mãe. Né? Eu me lembro ela nas panelas, fritando as coisas, fazendo o almoço. O almoço dela, não podia ser qualquer coisa, era maravilhoso. E eu disse, mas eu quero botar um nome, Dona Miriam, tá. E eu não achava a assinatura dela. E aí eu estava no escritório e eu disse, Elisa, as coisas que eu achava não tinha assinatura, tinha o nome mãe. Um livro, mãe, beijo. Ela escreveu uma coisa para mim, mãe. Sim. Mãe não assina o nome, né? Eu, Sim. quando escrevo uma coisa para minhas filhas, eu ponho mãe. É. Né? Mãe é o nome. E nisso cai um livro, assim, e eu passei o dia inteiro procurando. Caiu um livro, assim. E eu peguei o livro, era um livro que ela me deu há muito tempo atrás, de aniversário, e estava escrito Com o amor da sua mãe, Miriam. E daí eu falei, mãe, entendi. Você me ajudou a encontrar o livro. Ai, que lindo! Então, a história do café é toda uma história de amor, sabe? As receitas, eu tenho os sanduíches lá, são todos sanduíches afetivos. Agora, nem todos eles têm uma receita original da pessoa. Por exemplo, tem o Benedito. O Benedito era o meu nono, era o pai do meu pai, né? Os italianos chamam de nono, né? E aí, eu criei um sanduíche que é com mortadela, que me lembra o nono, mas eu não comia mortadela na casa dele, né? Aquilo era toicinho que a gente chamava. Mas eu fiz um sanduíche do Benedito. Ao do vô gringo, meu pai tinha um apelido de gringo. Então, o vô gringo é um sanduíche de carne de panela. Ai, que legal! O sanduíche da Candoca. Candoca era uma tia do meu marido. Daí tem o sanduíche da tia Carula. Tia Carula era uma tia do meu pai. Então, são coisas assim, eu busquei isso, né? O sanduíche do vô Miro, meu outro vô. O bolo da vó Romilda. Então, eu procuro sempre essa questão afetiva, né? Me lembra alguma coisa da pessoa, por isso que eu crio um sanduíche. Né? Eu crio um bolo. E as receitas aí são tuas agora, né? São minhas, mas baseadas em coisas. Por exemplo, o bolo de banana da minha mãe, tu quiser me lembrar o cheiro de casa para mim, o bolo de banana da minha mãe com canela. É uma coisa assim que eu me sinto abraçada por ela. E eu faço aquele bolo, meu Deus, eu viro uma criança. Eu adoro aquele bolo. Não é o bolo mais famoso, por sinal, do café. Mas para ti Mas para mim é o bolo que eu amo. É a tua receita top 1, assim, pra ti. É o cheiro. Tu vem uma receita super simples, super simples. Mas eu acho, assim, que às vezes a gente não precisa comer uma comida tão elaborada. Às vezes a mais simples é a mais gostosa. A questão é assim, hoje se gourmetizou tudo. Tudo tem que ter uma receita, tem que ter um ingrediente muito caro. Ou fit, né? Ou fit, whey, não sei o que. Isso aí. Vou dar um exemplo maravilhoso que eu tenho vou fazer 55 anos. E a minha geração, as festinhas e tudo, tinha pizza de sardinha gelada, né? Sim, E aí eu reinventei, resolvi trazer a pizza de sardinha. Bom, é genial, porque quando eu anuncio que tem a pizza de sardinha, a minha geração toda vai lá comprar. Ai, que legal. Ou vai lá comer, ou vai lá comprar. Tudo da minha faixa etária. Que é uma coisa, as minhas filhas gostam. Mas não essa geração não conhece isso, né? E aí eu fico olhando, puxa, uma sardinha é uma coisa tão simples. É a massinha, aquela caseira, tão fica saborosa. Tipo um bolinho. Tipo um bolinho. É aquela legítima. E alta, assim, de sardinha, não é uma sardinha, um monte de sardinha. Aquele molho vermelho. As pessoas dizem, eu adoro pizza de sardinha. Mas, por exemplo, tu quase não vê sardinha, é atum. Ou então tem que ser algo muito caro. Por que tem que ser? Claro que é bom. A gente sabe o que é bom, a gente gosta do que é bom também, mas eu acho que hoje a gente está desperdiçando coisas tão simples, né? Os encontros com as pessoas que a gente ama, sabe? Por que tem que ser tudo mega produzido? Não, você pode fazer uma coisinha tão simples e juntar as pessoas e reunir, tomar um café. E Dona Miriam encontrou muitas dificuldades com isso, porque tu tem que dar uma certa reeducar as pessoas. Por exemplo, hoje, qualquer ambiente é ambiente de trabalho. Então, as pessoas chegavam ao cúmulo de chegar lá no café e fazerem videochamadas. Elas estavam trabalhando, elas não se importavam que na outra mesinha tinha alguém querendo simplesmente ouvir a playlist que foi pensada. Maravilhosa aquela playlist. Tomar um cafezinho, ouvir o silêncio, olhar para fora, que foi feito um deck ali com um jardim. Não, elas querem fazer vídeo. Chegou ao cúmulo de uma pessoa, foi lá e me pediu se eu podia pedir para uma mesa, poder fazer um silêncio, que ela estava numa videochamada. Eu disse, olha,
infelizmente, você está no lugar errado, né? Aqui não é um coworking. Aí eu tive que batalhar nisso, porque daí uma pessoa me disse, mas vocês estão expulsando as pessoas assim, não sendo coworking. Não, mas aqui é um café, não é um ambiente de trabalho. Mas hoje é assim, as pessoas chegam lá, já pegam o celular. Chegam lá, já pegam o notebook. Elas aceitam como um afronto você dizer desfrute. Tome um café, converse com uma amiga, traga tua mãe, faz alguma coisa, traz teu filho, traz teu marido. Desfruta esse momento. Aproveita o bolo, sente o aroma. Né? E era tão natural isso quando eu era criança. Isso era normal. Eu ia na casa da minha avó, não, a minha avó sempre tinha um bolo. Né? Você ia lá, tinha um bolo. E não tinha os eletrônicos para distrair as pessoas, né? As pessoas desfrutavam, as pessoas estavam juntas. Isso não é saudosismo. Isso é tu querer voltar e valorizar algo que se perdeu. E que é muito importante. Não, e aproveitar enquanto as pessoas estão com a gente ainda, né? Tudo tem uma finitude. Me perguntam, mas vocês não atendem ao meio-dia. Porque nós estamos em Ijuí, e Juí tem ainda uma cultura diferente dos centros da cidade, né? Das grandes capitais. Por exemplo, as pessoas ainda almoçam em casa. Se elas não almoçam em casa, elas almoçam por quilo, almoços rápidos, né? Meio-dia. Então, daí você vai ficar com uma estrutura toda aberta e para as pessoas não vir. Aí o teu funcionário não descansou. Aí você tem que ter o dobro de funcionário. Eu ia dizer, claro. Para poder fazer tudo. Dá conta. Né? E outra coisa, você, depois do horário, né? Mas um happy hour. Gente, Juí está cheio de happy hour. O café não é um happy hour. Não tem característica para isso. Não é a intenção. Né? E eu não saio da minha ideia original. Eu não mudo isso. Eu não quero aumentar. Família em primeiro lugar. É isso. Eu acho que isso é o mais importante, é tu não perder a tua essência. Naquilo que tu acredita. Eu acredito no que eu faço. Eu levo o melhor, eu boto o melhor ingrediente, eu faço com amor. O meu maior ingrediente em tudo que eu faço lá é o amor, é o afeto. E você sente o afeto. É impossível. Com certeza. A gente brinca que a gente deixa o nosso afeto te afetar. Muito bom. Vivi, o Dona Miriam não vende apenas café e comida, né? Não. Vocês vendem lembranças, afeto, como a gente tá falando agora. Em que momento tu percebeu que isso ia ser o grande diferencial desse teu empreendimento? Porque era como eu queria ser tratada nos lugares, né? Eu não queria ser uma pessoa eu não queria passar despercebido por um lugar, não, sem sentir aquilo, né? E então eu achava, assim, que as pessoas estão carentes disso. Elas estão carentes de carinho, elas estão carentes de atenção, elas querem ter um lugar bonito para ficar, né? Eu gosto de lugares bonitos, né? Eu gosto de coisas gostosas. E eu sempre fui muito crítica com isso, sabe? Sou bem verdadeira em dizer que sempre fiz muito críticas. Por exemplo, tu comeu uma coisa que é aquecido no micro-ondas. Meu Deus do céu, não tem condições, né? Não, muda completamente a textura. Compra uma empada e imediatamente tu tem que dizer, às vezes, por favor, não esquenta no micro-ondas. Eu não quero, amolece, fica ruim, né? Então, eu acho que quando tu faz na hora, quando é fresquinho, tem outro sabor. Né? Na casa da mãe da gente, tu não comia nada de micro-ondas. Tudo era na hora, né? Nem tinha, eu acho. Nem sei quando é que eu... Nem tinha. E eu achei que era isso, que a gente precisava de um pouco de afeto. E eu vi, olha, bom, eu acho que isso vai funcionar. Eu acho que isso vai trazer algo diferente para as pessoas. E eu não quero passar despercebida. Eu quero ser uma boa lembrança. Eu quero trazer uma boa experiência. E eu tenho conseguido isso, porque com certeza, o café... Ele está num ponto de passagem. As pessoas veem muito ali o HCI, as pessoas têm ali no Moinhos de Vento, elas têm muito consultórios, elas passam, nosso maior público não são nem as pessoas da cidade, são as pessoas que estão de passagem. De acompanhamento com os pacientes, de acompanhamento. Né? E então elas passam por ali e elas voltam. E isso para mim, assim, e trazem outras pessoas, né? Eu faço um almoço, não todos os meses, mas eu faço um almoço temático, né? Eu vi o mineiro, agora foi, né? Eu tive outro mês, eu tive o asiático, eu tive já a feijoada, tive o mineiro,
O ano passado eu fiz um de bacalhau. Então, assim, eu procuro fazer uma coisa diferente, mas é uma experiência. Vagas limitadas, é um negócio que tu tem que se limitadas, organizar, né? Porque eu só tenho 30 lugares. E as pessoas vão lá e as pessoas não vão com pressa. Então, as pessoas vão embora às 3 da tarde. E elas têm, tá tudo incluído. É uma experiência muito diferente, sabe? E é interessante, eu tenho tido clientes de Panambi, eu tenho tido clientes de Cruz Alta que vêm pro almoço, que dizem assim, meu Deus, eu vim aqui nesse café, tu não quer botar um na minha cidade? Eu falei, não, eu tenho certeza que lá tem um lugar bom, né? E eu acho muito legal isso me comove, sabe? Elas me dizerem isso, eu vim aqui, eu adorei, e agora eu vim aqui de novo, e é o mesmo sanduíche, é o mesmo sabor. Sim. Eu acho que isso é muito legal. E o atendimento das gurias, assim, porque eu acho que a gente tá muito carente de bom atendimento, né? Assim, mas também, no geral. sabe, Fabi, é muito de como a gente trata os nossos colaboradores, né? A minha equipe, eu costumo dizer, é onde eu passo a maior parte do meu dia. Elas são as minhas preciosidades. Então, as gurias trabalham contigo, né? As minhas filhas, sim, mas agora, como elas estão numa época do ensino médio, assim, mais puxado, agora elas pararam de trabalhar. Era uma folga. Assalariadas, inclusive. Que maravilha. Não, é que eu acho que o trabalho, ele dignifica. Com certeza. E ele ensina muito, né? As meninas, por exemplo, elas nunca foram de pedir, de gastar, nada disso. E elas tinham o maior orgulho. O dia que elas ganhavam R$300 para trabalhar todas as sextas, né? Mas de tudo. Lavar a louça, atender o cliente, que é tímida, então quase desmaiava para atender as pessoas. Mas eu não, vai lá, mas vai resolver, vai atender. Né? E as duas, assim. Aí chegava no fim do mês, ganhava os R$300. Nossa Senhora, para comprar o shampoo, para comprar, que é o que mais vão, são a rainha da farmácia. E aí elas chegavam, daí chegou no fim do ano, elas trabalharam então um ano, toda sexta, e eu disse, mãe, mas por que você depositou R$500? Eu disse, porque você teve 13º. O que é isso? Daí eu expliquei, mas então toda pessoa que trabalha ganha isso? Sim, mas como é legal trabalhar. Bom, olha aí, ganhei o meu dia ouvindo isso. Porque o que hoje os filhos estão aprendendo? Que eles têm que ser influencer. Muito fácil. E é muito fácil. Eu disse, a pior coisa que vocês vão fazer para mim na vida é dizer que vocês querem ser influencer. Que não me interpretem mal. Não. Mas eu quero que elas acordem cedo, levantem e vão trabalhar. Porque isso, você aprende muitas coisas. E são valores, né? E valores, para mim, eu não abro mão de valores, né? Eu acho que o mundo perdeu muitos valores. Muitos. De respeito, de honestidade, de saber de onde saem as coisas, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos. Eu tenho tanto orgulho disso, não me senti nem um pouco... tinha que trabalhar. É que hoje se faz isso... estão explorando. Vai presa. Só que eu falo isso, as minhas filhas, nessa tarde que elas trabalhavam, elas não usavam internet, né? Elas ficavam lá, elas conviviam com pessoas, elas viam que as pessoas... Teve um dia que uma delas, a Antônia, ficou muito chateada que ela viu uma pessoa tratar muito mal uma das minhas funcionárias e depois, quando soube que ela era minha filha, inclusive tratar mal ela, quando soube que ela era minha filha, mudou completamente. E ela disse, mamãe, isso está muito errado. A gente não deve tratar, a gente tem que tratar todas as pessoas igual. E bem, né? Bem-vinda ao mundo, minha filha. Então, foi uma escola, né? Porque, infelizmente, é assim, atendimento né? É complicado. Quem lida com o público sabe. Quem lida com o público sabe. Às vezes, as pessoas te amam e às vezes as pessoas te odeiam. E hoje, no mundo da internet, eles podem te destruir em 1 minuto, porque as pessoas dão importância para aquilo, né? Eu nem olho isso nos comentários, né? Eu acho que é importante, assim, você acreditar no que você faz. Essa é a menor credibilidade que você pode ter. Acredita no teu potencial. Eu acredito. Eu sei o que eu faço. E eu sou uma fábrica de ideias, né? Eu costumo dizer que a menopausa tem me ajudado muito. Porque como eu acordo 4 da manhã, a bendita menopausa, eu começo a imaginar coisas que eu quero fazer, né? E então agora também a gente está, vou dar um spoiler, né? Oba! O Café da Miriam já faz uns 2 anos que nós estamos fazendo o nosso salão corporativo, que a gente vai ter um espaço corporativo, né? Para reuniões, para isso, que é o Dona Elé,
que é a mãe do meu esposo. Que lindo. Então, eu falo que nós somos regidos pelas mães, né? As grandes mulheres das nossas vidas. Então, o Dona Elé faz parte do Dona Miriam. E eu pretendo que agora em julho, acho que final de julho vai estar pronto, já vai estar disponibilizado as pessoas, né? E com o coffee break do Dona Miriam Café, né? Nossa. Então, eu acho que é um espaço muito legal, com poltronas, muito com data show, um lugar muito, muito planejado para que as pessoas se sintam tão acolhidas como se sentem no café. E é isso, assim, a gente está sempre criando ideias. Agora também nós estamos produzindo um produtinho, uns congeladinhos para as pessoas que têm algum procedimento, né? Que tem que fazer uma cirurgia de boca, ou que tem que fazer uma endoscopia, ou que tem, então, uma comidinha mais leve, pastosa e tal, para as pessoas que... Sim, ali, que tem. Exatamente. ótimo. Exatamente. Eu acho que assim, ó, você tem que viver o ambiente onde você está. Né? Não adianta você querer fazer um happy hour e você tá perto de uma funerária e perto de um hospital. Não é o ambiente para você. Né? O ambiente para você tem que ser onde você está. E valorizar o lugar que você está, né? Valorizar os seus vizinhos, prestigiá-los, né? Então, eu acho isso uma grande coisa, assim. Eu não tenho... Adoro quando me dizem assim, agora tem um concorrente. Gente, todo mundo tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Cada um tem... Eu abomino a ideia das pessoas dizerem, eu sou a melhor disso. Não. Você tem que ser bom no que você faz. Mas você não tem que achar que você é melhor que o outro. Né? Jamais, jamais. Eu acho que tem lugar para todo mundo. A gente tem que ter respeito. E unidos, se a gente se ajuda... Quanto melhor, porque cada um está num espaço, né? Eu fico chateada quando eu vejo um negócio abrir e o outro abrir bem do ladinho. Eu acho assim, bom... Não tem necessidade. Não tem necessidade, né? Faz o teu trabalho bem feito. O café tem 2 anos hoje. Eu tenho orgulho de dizer que com 2 anos... não é fácil, né? Você tem que ser muito resiliente. Porque quando inauguram um ambiente, meu Deus, chega a ter fila de espera. Sim. E aí depois você tem que manter, né? Eu até estou fazendo uma consultoria e a consultora financeira que está me ajudando a organizar algumas coisas de custo e tudo mais, ela me disse, do que você abriria mão? De algum funcionário? Nunca. Não abro mão das minhas funcionárias. E eu falo sempre isso, assim, eu tenho orgulho de dizer que eu pago bem minhas funcionárias, elas têm um ambiente que elas são felizes lá, isso é o mais importante, por isso que elas transmitem isso para o cliente, né? E eu trato lá o café exatamente como eu gostaria de ser tratada. Eu trato as pessoas com o mesmo carinho, com o mesmo sorriso, como eu gostaria de ser tratada. Né? Eu acho que essa é a humanização que a gente tem que ter. Né? Então, eu tenho orgulho com esses 2 anos da história que eu construí. Né? Uma história que não se modificou. Eu acho que o que não deu certo, a gente aprende com isso e remodela, né? Porque não tem uma coisa que é só vivendo para tu saber o que dá certo e o que não dá. Mas eu sou muito orgulhosa. Vivi, e assim, cada detalhe ele parece ter um propósito, né? Desde a louça, o chá da tarde, as receitas de família. E qual desses detalhes tu acha que tem uma história que poucas pessoas conhecem? Olha, eu gosto de contar. Poucas pessoas conhecem a história da minha avó, né? A minha avó materna. Meus avós maternos, eles foram 2 anjos, né? Na minha vida e na vida, acho que, principalmente dos meus irmãos, né? E a minha avó fazia aniversário em maio. E ela tinha uma louça diferente, um conjunto de tipo, uma xícara, o pratinho da xícara e o pratinho de torta. Diferente, um diferente do outro, um mais lindo que o outro. Era muito, muito comum ter isso, né? Era de porcelana e tal. E daí, quando era o aniversário dela, ela fazia uma mesa linda. Aí as filhas, ela tinha 3 filhas, entre elas a minha mãe, elas faziam as tortas. Então, tinham tortas da Estefânia, tinha a Marta Rocha, tinha faziam várias tortas. Eram feito tudo por elas, salgados e tal. E aquela mesa era linda. Ela recebia as amigas. Depois vinham os maridos buscar as amigas e os maridos para a mesa, com meu avô. Depois, os últimos eram nós, né? A família. E a gente ficava servindo. E isso me trouxe o chá, né? Então, da onde vem o chá? Que eu faço o chá quinzenal e tal. Vem da avó. Vem do aniversário da avó.
E a gente esperava o ano inteiro por aquele Ai. aniversário da avó, por aquele chá. Não era pela comida, era por tudo aquilo, né? Por aquele momento, era tão especial aquilo, sabe? E todas as vezes que eu faço chá é como se eu estivesse revisitando a minha avó, a minha mãe, aquele ambiente, assim. Então, uma história, eu acho que tudo que tem lá, e a louça também me lembra muito. Tem louça da minha mãe, tem louça da minha avó ali, porque ficou para minha mãe, algumas ficou para mim e para minha irmã, né? E é uma coisa que fica mais para as mulheres, meus irmãos reclamam, mas acho natural. E aí tem um pouco da louça da avó ali, tem um pouco da história. Eu acho que as pessoas não sabem de onde vem o chá, né? Mas o chá tem essa história. Não, toda a delicadeza. Ontem, assim, eu tava com a minha amiga lá e daí veio aquele bulizinho com a Tu já fosse no chá alguma vez? Sim, eu fui no do outono, eu acho, no primeiro horário a gente foi também. Eu adoro chá. Que serve, assim, bem estilo inglês. Eu até brinquei com as gurias, eu disse, gurias, será que um dia eu vou ganhar um chá desses? Eu brinco com elas, às vezes, porque delas falam, ai, nós tínhamos que fechar um dia só para nós ter o chá. Eu disse, mas quem é que vai nos servir? Né? Porque além de fazer, o mais legal é o servir, né? Que vem tudo na mesa. Não, e para finalizar tem uma espumante. E gente, outra, todo chá é diferente um do outro, né? Se tu vai num, no próximo, é tudo diferente. Toda receita é diferente. Então, é exatamente, eu tenho clientes que vão em todos. Eu lembro que um dia que nós tava lá, tu comentou assim, que a gente perguntou, o que vai no teu chá? Tu falou assim, não sei, pera, tem que pensar, vai tanta coisa no chazinho, né? Nossa, é maravilhoso aquele chá, é um tanto blend gelado. Esse chá é um blend, assim, é um chá. Na verdade, os melhores chás, eles são todos alemães, né? E eu sempre compro uns chás, assim, esses chás a granel, chás muito, muito saborosos, muito florais, muito frutados, né? Tanto que as pessoas me perguntam, tu põe açúcar? Não, eu ponho fruta. É da fruta? Eu ponho sempre pedaços de fruta, além do chá, e aí ele fica muito saboroso mesmo. Então, tudo isso é um cuidado. Eu acho que é uma coisa que é aquele momento que tu é cuidado, é te permitir, sabe? Eu vou me permitir esse chá. E aí também a gente faz 2 horários, que eu penso muito nas mães, né? A minha cultura toda é pensada na mãe. A mãe que tem o tempinho que a criança está na escola, e daí, então, das 3 às 5. É isso aí, perfeito, é meu horário. Que dá para ti ir buscar os filhos. E o das 5, que é para aquela mãe que pegou o filho na escola. Sim, ou que tem filho grande, já tem filho grande. Então, eu penso nessa questão, assim, né? E eu acho muito legal, acho muito interessante, assim. Não, é maravilhoso. E é uma coisa que não tem, assim, em Juiz, sabe? Eu acho que a gente é muito café, tomar muito café. E no fim o chá, gente, é diferente, é uma coisa. Tem umas mães que vão lá no café, que iam lá grávidas, né? E aí agora estão com os bebês, eu adoro os bebês. E aí o que acontece? Como eu fui mãe de gêmeas, eu sei muito bem como é não conseguir comer, não conseguir, né? Na hora. Não conseguir. Então eu vou lá, com licença, posso pegar? Aí eu pego. Então, aproveita e come. Temos serviço de babá, então também, Fifi. Tenho, não sei se tu conhece a Sami e o Fernando. Sim. O Vicenzo, ele é eu brinco que ele é o meu gordinho, porque eu amo ele, eu tenho paixão por ele. Aí ele chega lá, ele já ri só na porta, né? Daí eu disse, pode me dar aqui, pode. Eu não quero nem saber de vocês dois. Aí eu fico com ele lá, eu adoro. Aí ele fica no chão. Ele vai no caixa, ele fica com a Raquel, ele fica comigo, ele fica com a Lira. A gente ama, sabe? Eu amo as mães que vão lá, eu amo os bebês, eu adoro, eu quero poder ajudar elas em algum momento. E eu adoro isso. Então, eu vejo assim, porque só quem é mãe sabe como é difícil. Como é difícil quando... A gente ama ter filhos e ser bebê e tudo, mas a gente quase não consegue ter um minuto. Sim, teve um dia que eu tava lá também, tinha uma moça, assim, com uma guria, ela devia ter o quê? A idade da minha pequena, uns 4, eu acho. E aí, assim, é que eu acho que chega uma hora que eles estão cansados, né, e tal, e sei lá. E aí ela tava lá, e eu sabe, tu te comove junto com aquela mãe, sabe? Quando tu é muito, será que eu ajudo? Será que eu falo alguma coisa? Será que eu dou uma opinião? Mas aí, ao mesmo tempo, assim, tu não quer invadir ali, sabe? Que eu nem sabia quem era. E aí eu fiquei, assim, também com pena dela, porque, né, tava lá com aquela... Sabe que eu tenho uns bichinhos, assim, que eu tenho lá, que toda vez que tem uma criança pequena, eu dou. Eu dou de presente. Aí eu disse, não, olha aqui o que a tia Vivi comprou pra ti, não sei o que, não sei o que. Meu Deus, as mães ficam assim, ó, porque
a minha mãe dizia assim, tu quer adoçar, adoça, quando quem adoça a boca do meu filho, adoça a minha boca. E é verdade, né? E aí eu fico olhando assim, eu acho, sabe, isso não tem, daí tu pensa, mas aquilo custou tanto, eu não faço isso, eu não faço esse cálculo. Né? Então, desde assim, os almoços, tu sempre tem o almoço, tal valor, mas tu ganha sempre uma lembrancinha, que nem o chá. Eu ganhei o bulizinho. Lindo. Tradicional, minhas crianças adoram aquele bulizinho. E o almoço também sempre tem uma lembrancinha temática que remete do almoço. Ao almoço. E aí, às vezes me dizem, mas quando tu sai da casa da tua mãe, tu sai cheio de pote. Uma sobremesa, não sei o quê. O café é assim, tu vai levar alguma coisinha para casa. Então, o custo disso é o que menos importa para mim. Importa o que eu vou proporcionar para aquela pessoa. Né? Onde eu vou levar ela? Que lugar eu vou fazer ela ir? Voltar, sabe? As pessoas comem um biscoitinho, às vezes, no café, elas choram. Meu Deus, isso aqui me lembrou a minha avó. Eu adoro. Quando me diz sim, isso, imagina. Eu ganhei meu dia. Que delícia. Vivi, em algum momento tu teve receio que isso não desse certo, que as pessoas não entendessem essa tua proposta desse tipo de café, assim? Não, nunca tive. Bom. Nunca tive receio. Eu sabia que ia demorar, né? Principalmente, eu tive que mudar algumas coisas, né? Porque a ideia inicial era assim, era surpreender. Então, tu nunca sabia que sanduíche era, né? Não o deu do certo. dia, né? Não deu certo. As pessoas iam lá e queriam um sanduíche aquele que elas tinham comido. Sim. E aí, no fim, eu acabei abrindo mão disso. Então, tem só o especial do dia, que a pessoa não sabe o que é, que daí, então, é o especial do dia. Mas os que sempre saem, eu tive que acabar botando no cardápio. Então, algumas coisas eu me adequei, assim, mas em nenhum momento eu sabia que ia demorar, para que as pessoas compreendessem que era diferente, né? Ainda chega cliente lá que quer um pão de queijo e não entende que o pão de queijo é assado e leva 20 minutos. Nada lá é rápido. Nada é rápido. Claro, sim. Porque a ideia é... Sim. Quando eu fiz a reestruturação, eu contratei uma empresa de Santa Maria, a Linha, uma empresa de arquitetura comercial. E a ideia deles, a arquitetura comercial, trabalha muito com o rápido, né? O rápido. Então, desde a luz é bastante luz. Então, eles fizeram toda a parte de reestruturação física, né? Mas aí a parte, dessa parte a finalização, assim. A finalização da arquitetura que eu queria mais humanizada e tal, não fiz com eles, porque eu não encontrei isso. Eu queria exatamente o oposto. Eu não tinha pressa. Eu não quero que a pessoa tenha pressa. E a arquitetura comercial, que é assim, sai de um, entra outro, sai de um, e eu não queria isso, exatamente o oposto disso. Mas daí tu tem tanto de lucratividade. Não, mas não é esse o meu intuito. Né? Não, é para a pessoa sentar lá, usufruir, a cadeira confortável, né? Tudo, isso aí. Um ambiente confortável. Eu achei assim que era exatamente o contrário. Eu não me importo quanto tempo a pessoa fique lá. Eu não gosto realmente quando ela vai para trabalhar. Né? Mas não posso impedir. Não, né? A gente tem locais para isso aqui. Mas eu gosto quando ela vai desfrutar, quando ela está lá com os amigos, quando elas vão comemorar, por exemplo, a pessoa chega lá, a gente sempre dá um bolinho quando é aniversário dela, leva velhinhas. Ela fica à vontade se ela quer o parabéns, se não quer o parabéns. Mas é isso, é sempre eu sabia que ia dar certo. Eu tinha certeza. Né? Eu não tinha dúvidas de que é uma coisa podia demorar. Né? A gente meu Deus, a gente não agrada todo mundo, né? Quem somos nós? Mas tu faz o teu melhor, alguém tu vai agradar. Com certeza. Né? Com então, certeza. E essa pessoa vai falar para outra pessoa, e ali tu construiu a tua história. E é muito do boca a boca, né? Eu hoje posso dizer que as pessoas, quando pensam no Dona Miriam, elas pensam sempre assim, um lugar bonito, uma coisa gostosa, elas se sentem abraçadas, e era o que eu queria. Depois de 2 anos, quando tu acha que, assim, que a Dona Miriam realmente encontrou no coração das pessoas o lugar? Quando as pessoas me mandam, pedem para falar comigo. Elas pedem... Para falar com a Dona Miriam. Pedem. Daí eu vou até lá, a maioria daí pede tu me chamam, você que é a Miriam? Eu falo, não, Miriam era minha mãe. Mas quando as pessoas pedem para falar comigo e elas vêm me dizer assim, olha, eu quero
lhe dizer que eu não conheci um lugar igual esse. Eu adoro, eu adorei estar aqui, que lugar mais lindo. Eu me sinto no país, na Alice no País das Maravilhas, e não sei o quê, com a xícara, com coisa. Parece que estão brincando de casinha, me dizem assim, né? Que vem o potinho com o docinho dentro. E eu fico tão feliz com isso, assim, eu cheguei lá, cheguei no coração das pessoas. Ai, que lindo! Isso me encanta, sabe? Sim. Me encanta. Vivi, e se uma pessoa hoje que pudesse entrar lá no café e sentar, o que tu diria para essa pessoa? Ai, eu fico imaginando a minha mãe, né? Quando tu fez essa pergunta, eu fico imaginando o que a minha mãe me diria, né? Acho que a minha mãe ia ser uma pessoa muito feliz de ver isso, sabe? De ver, eu acho que nem ela tinha noção do... Tu nunca comentou isso com ela, assim? Não era uma ideia que veio... Não, eu sempre cedo, quis ter um bistrô. Mas não pensou que seria assim? Mas não, era uma coisa assim... Às vezes até me dizem, ai, por que tu não abriu antes, né? Eu acho que tudo na vida da gente Tem acontece na hora que tem que acontecer, né? Eu fui mãe com 38 anos, ou seja, eu queria ter sido mãe com 28, né? Mas Deus me deu elas com 38, e aí vieram duas, né? E só eu entendo por que ele me deu duas. Porque eu nunca vi amor maior de uma com a outra, né? Elas são... realmente elas são o verso e a poesia, né? Porque foi o tema dos 15 anos delas. Porque o meu verso é outra poesia, e o verso não existe sem a poesia não existe sem o verso. E a mesma coisa o café, né? Ele veio nessa fase da minha vida, porque eu acho que eu tô madura, porque eu sou hoje muito mais tolerante até as grosserias, às vezes, que eventualmente acontecem, né? Mas, assim, eu acho que eu fico imaginando o que a minha mãe me diria. Ela ia me dizer, puxa, minha filha, que legal. E eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu escuto das pessoas. É isso que eu vejo nos olhos das pessoas, sabe? O elogio, muito obrigado. Ai, que lugar mais lindo. Hoje mesmo teve eu também tenho o café da manhã, que é uma coisa que as pessoas até não sabem. Mas eu tenho 3 cafés da manhã, que eu adoro. Então, como tudo é afetivo, eu tenho o café da avó Romilda, que era essa minha avó, que então é o café completão, assim. É aquele de hotel. Tá. Que é maravilhoso. E também tem o presente do café da manhã, que é uma coisa espetacular. Às vezes, quer presentear alguém, tu compra um presente de café da manhã. E a pessoa vai lá, marca a hora que ela quer, e tem um café de princesa. E eu tenho o café da avó Dita, que é um café mais singelo, assim, que é a minha avó paterna, né? Que é um café, assim, com toast, com café com leite, é um café mais singelo. E eu tenho o café do Vomiro, que é o meu avô. Então, tem 3 modalidades de café que as pessoas, às vezes, vão fazer um procedimento, vão fazer uma endoscopia e tal, não conseguiam, estavam em jejum, né? E aí passam ali e tomam um café, né? Ovo mexido e tal. E hoje tinha 2 casais lá que também vieram fazer um procedimento, e ela era de São Paulo. E ela disse assim, nossa, eu parece que estou na Europa. Ela falou assim. E eu falei, que bom, né? Então, a senhora tá dizendo que é um lugar bonito. E ela, sim, eu adorei, meu Deus, eu nem sabia que tinha um lugar assim. Aqui perto do hospital, daí até o pessoal do hospital mesmo disse, se a senhora quiser ir no café, Claro! tem ali na esquina e tal. Então, eu fico muito feliz, sabe, com isso, assim. E é diferente do que as pessoas imaginam, o café não é feito para uma classe A, né? O café é feito para qualquer pessoa. E as pessoas têm que aprender isso, né? Eu hoje, graças a Deus, eu tenho motoristas de ambulância que vão lá, que sentam, que tomam um café, né? Esses dias teve uma paciente que foi fazer oncologia, depois ela disse, eu nunca vim aqui porque eu achava que era muito chique para mim. Mas daí eu vi que o seu bolo é o mesmo preço do bolo do hospital. E eu disse para ela, mas a senhora não merece um lugar para a senhora ficar bonito, né? Um lugar bonito para a senhora ficar. A senhora merece por tudo que a senhora está passando. Então, quando tu sai dessa ideia, é aquela eterna ideia, isso não é para mim. Por que não é para ti? Aonde que está escrito isso, pelo amor de Deus? Por que nós merecemos menos? Né? Então, quando eu fiz isso no café, eu nunca pensei que público eu ia atingir. Né? Todos. Nunca foi isso. Até porque quem me conhece sabe como eu sou. Né? Eu
Eu tenho o mesmo sorriso para qualquer pessoa. A Vivi estava ajudando a fazer as pipocas lá na nossa Isso festa aí. junina no CAP, né? Isso aí, na panela. Na panela passou. Igual depois, porque eu não tinha ficou aquela. muito boa as pipocas. A minha mãe falava com a pipoca e a pipoca estourava. Nunca entendi muito aquilo. Também não sei o que ela falava. Mas que ela dizia, tem que falar com a pipoca. Eu falo, a pipoca não estoura. Daí fui lá, fiz naquela de girar. Disse, mas eu nunca tive essa pipoqueira, vou lá comprar. Aí agora tu faz pipoca em casa. Sim, fiquei com quase, fez musculação naquela pipoqueira. Sim, porque foi bastante, né? O Dona Miriam fala muito sobre voltar para casa através dos sabores, né, Vivi? Se tu pudesse, quando tu pensa na tua mãe, assim, tu falou do bolo de banana, né? Agora eu já nem lembro se foi no off ou se foi aqui. Cheiro, sabor ou lembrança que te remete mais ela, assim. O bolo de banana é o primeiro, né? Eu adoro esse tempo. Esse tá no cardápio sempre? Não, ele tem. É o bolo da avó Miriam, tá. que eu chamo. Eu adoro isso. Eu lembro muito dela com o bolo de banana. O sonho da minha mãe. Bom, eu faço um bom sonho, mas igual o da minha mãe, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer. Era o sonho mais delicioso, o sonho de goiabada, assim. Eu faço, eu faço o sonho de goiabada. Mas igual da minha mãe, bom, quando eu faço, eu tenho que anuncio do dia, assim, as pessoas adoram, né? Isso também me remete muito à minha mãe. E o bife milanesa, que não faço lá, mas minha mãe faz esses dias eu perguntei para minhas filhas qual era o meu prato favorito. Nenhuma sabia, né? Eu sei o de todos, mas eles não sabiam o meu. Nem meu marido sabia. 26 anos de casado, não sabia o meu prato favorito. Eu olhei, meu Deus, é bife milanesa. Eu amo. Porque a mãe, se ela queria agradar alguém, era um bife milanesa. Lá em casa a mãe faz pro meu pai. Aquele carnudo, né? Eu gosto também. Meu Deus do céu. E purê de batata. Eu adoro. E o arroz, né? Tem que ter o arrozinho branco. Mas eu só o bife milanesa. Não, eu também. Eu amo, né? Sim. Então isso me remete muito à mãe. Comida caseira, né? A comidinha... Tem uma outra torta dela, que é uma torta que eu amo, que é uma torta general, que vai ameixa, que vai banana. E é uma torta, assim, maravilhosa. Só que eu vou te dizer que eu não consigo repetir exatamente como a dela. Mas é minha torta favorita. Assim. Mas no café não é uma coisa... Chegou a fazer algum curso na área da culinária? Não. Meu Deus! E outra, eu tenho uma menina que trabalha comigo, e ela é a Luísa, ela é minha confeiteira lá. A Luísa é totalmente técnica. E aí eu descobri por uma tia paterna minha, que um dia eu fui visitar ela, que ao lado do meu pai é italiano, do lado da minha mãe é alemão, né? A origem, assim. E a minha tia Terezinha, já falecida também, e eu perguntei... Tia, como é que tu fazia aquela cuca de goiabada? Ela disse, eu fazia a moda louco. Aí eu não sabia que eu cozinhava a moda louco. Sem receita? Não tem receita. E eu não meço nada. Eu vou assim, e faço tudo. E a Luísa, ela pesa até o ovo. E daí eu falo para ela, quando eu vou fazer um negócio, ela diz assim, não, Vivi, isso aqui não vai dar muito certo, porque nós temos Luísa. E eu assim, eu chupo cana e assobio, né? Porque assim, não, sério, eu sou muito rápida. As gurias dizem que eu sou fora da curva lá no café. É verdade. Ontem eu cheguei no café às 9, eu fiz um consumê de moranga, um de ervilha, um de mandioquinha, um de batata doce, fiz o recheio das tortas de frango em 1 hora. Eu fiz tudo isso. Tá? A Luísa continuava medindo as coisas dela pro bolo. O bolo dela é perfeito. Nunca erra. O meu, às vezes, empatuma. Eu faço outro. Eu não vou medir, não sei medir, não quero medir. Não, é capaz de tu medir e não dá certo. Não, é porque daí eu falo pra ela, Luísa, nós temos que fazer uma fusão, assim. Eu preciso de um pouquinho mais ousada e eu um pouquinho mais metódica. Então, assim, acho que daí vai dar certo. Não, vocês se acharam, então, as duas, né? Ela fica louca comigo na cozinha, né? Fica louca, ela não pode nem ver aquilo. E ela é toda quietinha, assim, eu morro de rir. Eu falo assim, Luísa do céu, eu deixo ela doente. Ela não pode ficar perto de mim. Porque eu sou assim. E vou dizer para vocês, pode vir 30 que eu faço comida para 30, pode vir... O meu almoço é eu que vou para a cozinha. Sim. Eu que cozinho tudo nos Em almoços. quanto tempo tu faz esse almoço, então, para essas 30 pessoas? Muito rápido.
Em 2 horas tá tudo pronto. É, verdade. E não só eu faço, como eu limpo muito rápido. Nossa. Na minha casa, a minha mãe não deixava a gente... Ela dizia, tu tem que ir cozinhando e limpando, cozinhando e limpando. Cozinha sempre limpa, eu sou xarope com isso. Chega lá, assim. ó, gurias, eu não quero isso aqui. Eu tenho que estar limpo, tem que estar organizado. E a outra coisa do café que eu tenho maior orgulho, que foi assim, ó, parte principal do meu projeto de café é a cozinha aberta. Porque é o seguinte, acho legal. eu falo sempre isso. Para quem me pergunta, visitem as cozinhas. Primeiro, é um direito, tá? Nenhum pode te dizer que não pode mostrar a cozinha. Porque se você visitar a cozinha de muito lugar que você come, você não volta mais lá. E isso, para mim, é a qualidade maior que tu tem que ter. A higiene, aquilo tá limpo. Ó, eu tenho orgulho de dizer que a vigilância sanitária foi no meu café e eu tirei nota 10, tá? Nota 10. Então, assim, ó, é o mínimo de respeito com o teu cliente. Ofereça a ele produtos corretos, organizados, limpos. Não venha com essa de produto vencido, sabe, gente? Isso aí não tem cabimento, né? Então, é uma coisa assim que eu acho que funciona, sabe? Eu acho que tu tem que... Se tu tá oferecendo aquilo, dê o melhor. Eu acho que isso é quase um mantra, né? Dá o melhor que tu tem para as pessoas, né? Não dá o médio. Não importa o que é, Não né? importa o que seja, oferta o melhor, no afeto, Tu sabe que eu vi uma palestra do... como é que é o nome dele? É Thiago... É um menino que ele não tem os 2 braços e as 2 pernas. O Thiaguinho aqui. É. E aí ele falou... Nós tava na plateia, não sei o que, dele disse assim... Levantem a mão de não sei o quê. Tipo, ele fez uma pergunta. Daí todo mundo assim, né? Meio... Não, agora vocês levantem a mão mais alto. Tá, não sei o quê. Não, agora vocês fiquem de pé e levantem as 2 mãos. E daí, nossa, tá. Daí ele falou assim, por que na primeira vez que eu perguntei, vocês só levantaram? Ou seja, por que tu deu tão pouco de ti se tu podia dar tudo? Entende? Eu achei aquilo assim... Incrível. Tu vê, o cara não tem nem as mãos, né? Eu fiquei assim, eu achei que ia ser alguma coisa nesse sentido de, não, vocês têm mãos e eu não. Não, era no sentido de tu dar tudo que tu pode, o máximo que tu pode para tudo que tu vai fazer. E eu, com certeza, tu faz isso, Vivi. Assim, ó, eu sou uma cliente, assim, fiel de lá. Eu amo aquele lugar é perfeito, ai, gente, sabe uma delicadeza. Quando as meninas eram pequenas, eu era conhecida na escola como a mãe do bolo. E eu brincava com as outras mães, tinha a mãe gata, tinha a mãe isso. Eu digo, vocês todas vão ser esquecidas. Todas, podem ter certeza. A mãe gata vai ficar velha, mas eu não vou ser... Eu sou inesquecível. Eu sempre dizia isso. A mãe do bolo é inesquecível. E aí, a história da mãe do bolo, porque eu começou ali, né? Foi ali que eu acho que começou a história. Porque elas chegavam em casa e diziam, mamãe, eu posso levar um bolo para compartilhar? Né? Eu tenho uma que eu brincava que ela tinha um outro ser dentro dela, a Antônia, porque ela sempre usou palavras diferentes, palavras muito bem colocadas, assim. E eu disse, não posso. Aí levava uma forma de bolo. Tá, e agora, quando elas foram para o CAP, elas tiveram uma viagem ano passado, e aí, mãe, você pode fazer alguma coisa para a gente levar um lanche? Daí a prof me disse, meu Deus, essa mãe botou assim lá em cima, né? O sarrafo, porque eu fiz... Ninguém mais vai mandar bolo agora. Eu pensei o seguinte, eles no ônibus, como é que eles vão fazer, né? Como é que vão dar uma forma ali? Né? Aí eu embalei todos os bolinhos individualmente. E aí, para ajudar, eu fiz sanduichinho, mandei o sanduichinho, tudo cortadinho, 30, né? Não, eram 20 e poucos, tá? Com as prof e tal. E ainda fiz uma térmica desse tamanho de suco de uva, né? Aí a prof. Emanuele me disse, meu Deus, mãe, tu terminou com a posição dos outros pais, ninguém mais quer competir. Eu digo, não é competição. Aí agora também teve o cover, aí as meninas fazem parte do Grêmio, né? E a prof disse, e eu sou patrocinadora do Grêmio delas. Mãe, a prof está perguntando quanto você cobraria para fazer um lanche e um brinde para os 3 jurados. Eu, olha, que eu vou cobrar alguma coisa, minha filha. Eu vou fazer um lanche. Quantos são? São 5, tá? A mãe vai fazer. Daí fiz uma lembrancinha, assim, e delas falaram... Depois o professor William disse, meu Deus, diz para tua mãe sempre ser patrocinadora. Mas essas coisas, assim, eu acho que tu não tem que precificar tudo, né? Tem coisas que não precisa precificar. Exato. Se tu não é capaz de dar uma lembrancinha, que nem isso, o bolinho do aniversário, eu já faço. É tão simples, mas que dá todo um efeito, né? Todo dia a gente faz um bolo, já faz outros mini. Porque sempre vai ter um aniversariante. Aí chega lá, é uma coisa tão pequenininha, tão pequenininha. Eu vou dizer para vocês,
eu canso de ir nos lugares, nunca ganhei nada, Mas... sabe? Nunca, porque tudo é precificado. Até nesse curso, ela me falou, não, mas tu tem que precificar. Não, eu sei que tem que, mas eu não vou. Eu não quero fazer isso. Então, é isso que eu acho. É a tua essência. Essa essência, né? Aí eu falo, a minha mãe falava, fazia uma calça virada, eu já levava para o vizinho. Já não sei o quê. Eu criei, é dali que vem isso, né? Uma das coisas que eu também gosto muito de contar, que eu acho que foi um grande exemplo que eu dei para minhas filhas na vida, porque a gente está criando memórias e a gente está... Eles lá na frente, eles vão reproduzir tudo que a gente fez. Com certeza. De bom e de ruim. Sim. Se forem inteligentes, não reproduzem o que foi ruim, né? Mas tem uma história da minha mãe que eu me lembro que a mãe, às vezes, não tinha... Né? A gente passou alguns apertos financeiros bem importantes quando o pai e a mãe se separaram. E quando era Natal, a mãe fazia calça virada. E aí ela fazia uns pacotinhos assim. E no fim do dia ela ia com a gente lá na frente para entregar para os lixeiros. Ai, que legal. E ela dizia, agora vocês vão lá e agradecem, porque eles levam o que tem de pior na nossa casa. Faço a mesma coisa com as minhas filhas. Eu não faço calça virada, mas eu compro... Eu não gosto de calça virada, e tanta calça virada que eu fiz na infância com a minha mãe, que eu passava no açúcar, não posso nem ver. Mas para os outros. Porque a mãe fazia para todo mundo, né? E eu faço sempre uma lembrancinha e a gente vai lá na frente cumprimentar e agradecer, tanto na Páscoa quanto no Natal, né? Ele já sabe. Às vezes até eu boto um bilhetinho na lixeira e boto assim, não esqueça, toca a campainha que eu tenho um presente para vocês. Sabe? Eles já me conhecem. A mesma coisa os motoboy. Eles vão lá em casa levar qualquer coisa, sempre, espera um pouquinho que eu tenho uma coisinha para ti. Sempre dou alguma coisinha eu dou para eles. Porque o tratar bem, tu não faz, o que ele está levando a entrega. Ele já cobrou a entrega. O que tu ganha dele? Sim. Mas o que te custa? Sim. Tu coloca no lugar dele num dia frio, chuvoso, correndo o risco para te trazer uma coisa quente. Isso que eu me refiro. O mundo está carente de gentileza. E aí, quando tu é muito gentil, mas essa aí... O que ela está querendo? Meu Deus. É assim, infelizmente as pessoas desconfiam da tua boa ação, né? Que tu não está querendo nada. Hoje em dia, postou no Instagram, tá querendo se aparecer. Eu acho que assim, eu acho que tudo que tu faz, tu até não precisa divulgar, porque o que a mão esquerda oferta, a outra não precisa saber, né? Mas você olhar para o teu semelhante. Eu sempre falo assim, eu não gosto muito de pessoa poliqueixosa. Acho que o pior defeito que pode existir numa pessoa é ser poliqueixosa. Ficar se queixando. Porque basta tu olhar para o lado. Não precisa muito. A mãe sempre diz isso, Vivi. A minha mãe sempre diz isso. É verdade. Olha, às vezes ele tá com as crianças incomodando e se eloqueando. Ela diz, Fabiana, agradeça que eles têm saúde. Olha sempre pro lado. Ela sempre me fala isso. E é verdade. Olha pro lado. Não precisa muito. Só olha pro lado. Que tu vai ver que alguém tá passando uma situação muito pior que a tua. E quando tu tem essa noção, tu para de se queixar. Sabe? E agradece. Agradecer. E agradece. Então, acho que é isso, assim, se tu conseguir, isso é o Dona Miriam, isso sou eu. Dona Miriam sou eu. Dona Miriam é minha mãe, Dona Miriam é minha avó, é minha irmã, né? É todas as pessoas que eu conheci na minha vida. Eu acho que é isso, sabe? E é isso que eu busco que as pessoas entendam. E é isso que, se elas conseguirem reproduzir isso na sua própria vida, eu já me sinto uma vitoriosa. Né? Eu quero isso. Às vezes me perguntam assim, como é que tu te imagina o café daqui a 10 anos? Olha, eu não sei se eu vou ter o café daqui a 10 anos. Porque eu não sei nem o dia de amanhã, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós tivemos uma pandemia aí que nos mostrou e que a gente achou que aprendeu e muita gente não aprendeu nada, né? Com a pandemia, que você podia não estar vivo, né? E muita gente não viveu, né? Mas eu acho que eu quero que um dia as pessoas fechem o olho e lembram do café e digam, ai, meu Deus, eu adorava aquele café. Aí, é isso que eu quero. Eu quero que ele ocupe esse lugar na memória das pessoas, sabe? Lembrar daquele lugar, meu Deus, eu adorava aquele lugar. Pronto. Isso é o que eu desejo. Que maravilha. Então, Vivi, eu gostaria de agradecer muito a tua presença. Foi muito especial. Obrigada. Amei conversar contigo. Agora é muito gelada ainda. Eu quente. Gente, chegamos ao fim, então, desse bate-papo delicioso. Eu gostaria que vocês nos acompanhassem nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, no Instagram também. E é isso. Gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, Efeito Casa, Incógnita e o HCI. E até a próxima. Beijos!